live. Tínhamos encontro marcado hoje, você foi mais do que aguardado aqui nessa noite. Vai chegando, vai chamando a galera, vai compartilhando e chega mais. Essa noite a gente tem aqui como nosso convidado o pastor teólogo de Maria Lisboa. Seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Nós jovens somos da Igreja Metodista Central, aqui do bairro São Jorge, e nos foi dada pela nossa liderança a oportunidade de estar assumindo a live hoje, nesse sábado. E um dos temas que nós escolhemos falar é sobre John Wesley e o metodismo na prática. Para quem ainda não sabe, John Wesley foi o cara que fundou o metodismo. E alguns ainda não têm muita noção do que é isso. Então a gente está trazendo esse tema hoje aqui para a gente poder conversar, discutir e debater ideias. Se você tem curiosidade, perguntas, já começa a comentar aí, dá seu like, começa a reagir na live, que o nosso pastor vai estar aqui para responder todas as perguntas, vai ser tudo bem legal, tá? Vamos começar então? Para dar início, para você que ainda não tem noção do que é o metodismo, de quem é John Wesley muito bem, o pastor ele vai estar pincelando a história aqui desde o início da vida de Wesley até a morte. Então, fica com a gente, preste atenção e vai anotando suas dúvidas para o final para a gente responder, beleza? Já. Tá com o senhor a palavra, pastor. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí através do Facebook, das redes sociais. Para agradecer a reverenda Nilda Amorim por ter nos presenteado com essa oportunidade de poder estar aqui hoje. Nívia, por estar estreando hoje como apresentadora aí da entrevista, estar fazendo essa ponte aí com você que está em casa. Lembrando que você pode mandar sua pergunta, mandar sua curiosidade, né, para a gente estar... a ideia, na verdade, é um bate-papo, né, Nívia? Um bate-papo sobre a vida de John Wesley. Na verdade, são 87 anos, só apenas de vida de Wesley foram 87 anos. John Wesley viveu 87 anos. De metodismo, nós temos aí basicamente quase que 320 anos de história. Então, é claro que a gente não vai, durante uma hora e pouquinho aqui, a gente não vai falar sobre 300 anos de história. Mas, na verdade, o que a gente quer hoje é, de repente, despertar em você a curiosidade, de aprender um pouco mais, de entender um pouco mais a respeito desse povo chamado metodista. Né? Mas bem, John Wesley nasceu em junho, exatamente dia 17 de junho de 1703, na cidade de Epworth, na Inglaterra. Filhos de Samuel Wesley e Susana Wesley. John Wesley é filho de uma família numerosa, de 19 filhos. Né? Susana e Samuel trabalharam bastante e tiveram então 19 filhos. E viveram naquele contexto, nós vamos falar aqui um pouquinho daquele contexto da Revolução Industrial do século XVIII. Então, na verdade, uma das coisas muito interessantes na vida de John Wesley, Lívia, é a figura da mãe, a mãe de John Wesley, chamada Susana Wesley. Porque Susana Wesley ela tinha um propósito e ela tinha uma maneira toda especial de educar os seus filhos. Ela utilizava-se da Bíblia para ensinar os seus filhos a ler e escrever. Então, até os 5 anos de idade, todos os filhos de Susana e Samuel Wesley foram alfabetizados por ela. Até por conta do contexto que se tinha naquela época, não se tinha tanto acesso à educação, ainda mais à educação infantil naquela época. Então, Susana fazia questão de ensinar e alfabetizar os seus próprios filhos. E o interessante é que Susana, desde muito cedo, ela dedicou um tempo especial, dedicava um tempo especial ao pequeno John Wesley, porque ela entendeu de Deus que havia um propósito especial, que o Wesley nasceu com uma missão especial e ela dedicava um tempo maior a ele por entender isso, né? Coisa de mãe, revelação do Espírito Santo. Então, na verdade, Susana sentia isso no coração de que o Wesley precisava de uma atenção maior. E quando o Wesley tinha quase 6 anos de idade, a casa da família foi incendiada. Provavelmente tenha sido um incêndio criminoso, porque na verdade Susana ela era se a gente pegar o termo hoje seria uma ativista, porque Susana ela já questionava a burguesia, ela já questionava o alto clero da igreja anglicana naquela época. Por quê? Por conta da Revolução Industrial, ela traz algo novo para a sociedade naquela época, que é o quê? A burguesia, né? É o surgimento da burguesia. E essa burguesia estava infiltrada ou estava presente na igreja.
Enquanto havia uma burguesia que estavam com bastante dinheiro na igreja, por outro lado você tinha uma sociedade, pessoas que estavam famintas, pessoas que estavam passando fome, pessoas que estavam desempregadas, porque, lembrando que nós estamos falando do contexto da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, a chamada substituição do homem pela máquina, ela traz alguns benefícios, mas para quem? Para quem está lá em cima, para o empresário, para o industrial. Mas para as camadas mais baixas, o chamado proletariado, eles ficam à mercê, porque eles perdem o emprego. E um dos aspectos interessantes que a Revolução Industrial ela traz, nesse contexto do metodismo, é o alto índice de suicídio. O alto índice de suicídio gerado pelo desemprego. Porque, pensa só, o pai ele fica desempregado, ele é o mantenedor, né, da sua família, ele não tem como pagar suas dívidas, não tem como trazer comida para casa, então cresce-se então de uma maneira alarmante o índice de suicídio na Inglaterra naquele período. E, em contrapartida, os orfanatos começam a inchar, os presídios começam também a ficarem cheios por conta de que as pessoas desempregadas começam a cometer mais delitos. E Susana Wesley já questionava isso. E ela debatia. Muito interessante que mesmo ela não ser formada em teologia, mesmo ela não sendo formada em teologia, ela debatia teologicamente com o alto clero da igreja anglicana naquela época. Então, por isso que muitos historiadores acreditam que provavelmente o incêndio na casa da família Wesley tenha sido um incêndio provocado, um incêndio criminoso. Mas o que aconteceu? Naquele momento, quando a casa ela foi incendiada, eles moravam no sobrado, no primeiro andar. Então, o que acontece? A casa estava incendiada, todos saíram, conseguiram sair daquele momento do incêndio, mas quando perceberam, o pequeno Wesley tinha ficado na casa. Susana Wesley pegou Samuel e seus demais filhos e começaram a orar. Enquanto ela orava, os vizinhos se mobilizaram e formaram uma escada humana e chegaram até o terraço e ali resgataram o pequeno Wesley. E a partir dali, a Susana Wesley começou a dizer que ele era um tição tirado do fogo. Alguns traduzem como uma tocha tirada do fogo. E o Wesley ele cresce nesse ambiente da palavra de Deus, sendo discipulado pela própria mãe. Samuel Wesley, o pai de Wesley, é interessante, que é uma figura que basicamente parece que ele era meio apático, ele era meio indiferente e ele não aparece na história. Você percebe que a história fala muito de Susana Wesley, fala de Charles Wesley, de John Wesley, mas Samuel Wesley é apenas citado. Por quê? Porque ele era um pastor anglicano, ele estava dentro do sistema e ele não tinha a coragem de confrontar e de ir contra a doutrina e as leis da igreja na época. E o Wesley ele cresce nesse ambiente, mais tarde, aos 17 anos, ele ingressa na universidade, a Universidade de Oxford, para cursar teologia. Depois de 3 anos ele se forma, já dá início ao seu doutorado. Wesley passa a ser professor de teologia na própria Universidade de Oxford, também professor de grego. E ali ele começa a se reunir com seu irmão, Charles Wesley. Todos os dias na verdade uma vez por semana, eles reuniam para orar e para ler a Bíblia. Mais tarde chega um jovem também chamado George Whitefield a participar do grupo. E aquele grupo ele sempre vai girar entre 5 a 7 pessoas, diz os historiadores que chegou ao máximo 25 pessoas. E John Wesley naturalmente torna-se líder daquele grupo, é nato, né? Você percebe que a questão da liderança é algo nato na vida de Wesley. Naturalmente ele surge como um líder daquele grupo. E aí começam, claro, as chacotas, né? Eles começam, os metódicos, olha, os traças da Bíblia, os devoradores da Bíblia, né? Hoje diriam os ratos de igreja. Né? Porque, na verdade, o Wesley ele era disciplinado, né? Eles tinham todo dia um horário X para se reunir, eles oravam, eles liam a Bíblia e eles davam tarefas. E essas tarefas, elas eram, olha, você vai ter que essa semana evangelizar alguém na sua faculdade. E você se comprometia de fazer, mas depois você tinha que vir prestar contas. Você prestava um relatório para o Wesley, dizer o que fez, quando fez, com quem, não era simplesmente dizer que fez. E isso foi gerando já iniciava-se ali o que mais tarde o Wesley vai chamar de movimento de santidade, né? O que mais tarde vai se tornando essa questão da santidade bíblica que é tão forte na história do metodismo.
E vai. E na verdade o Wesley ele vai desenvolvendo esse grupo, ao mesmo tempo dando aula e trabalhando, mas exatamente em 1735 ele viaja, ele e seu irmão Charles Wesley vai para Geórgia, porque aquele período agora é o período já que estavam ocupando as novas terras, né, que mais tarde vai se chamar Estados Unidos. O Wesley faz essa viagem de navio para a Geórgia com o propósito de evangelizar os índios. Né? O Wesley vai para aquela missão com seu irmão para evangelizar os índios. Acontece que eles ficam quase 2 anos lá e eles não se converteram uma só alma. Não converteram nenhuma alma durante aquela missão. É chamada missão frustrada. O Wesley ele volta para a sua cidade, para a Inglaterra, para Yorkshire, com seu irmão. Mas durante essa caminhada, essa viagem de volta, o navio sofre uma grande tempestade. É muito conhecido esse evento, porque o navio ele é açoitado pelas ondas do mar e começa realmente todo aquele balanço e o barco começa, e as pessoas começam a ficar aflitas, e acima de tudo o Wesley fica aflito. Né? O Wesley começa a ficar com medo e ficou notório a questão do medo do Wesley. Mas, de repente, o Wesley ele olha para o lado e vê que havia um grupo ali de pessoas que oravam, cantavam, estavam felizes da vida. Eram os irmãos pietistas, né? Irmãos moravianos da República Tcheca. Eles tinham se convertido ao protestantismo e estavam, né, num fervor muito forte da sua fé naquele período. E o Wesley se aproxima daquele grupo. E eles, então, vão falar a respeito da fé que o Wesley precisava gerar. O Wesley entendeu assim, naquele período, naquela viagem, ele entendeu que, na verdade, o Wesley não tinha certeza da sua salvação e não tinha certeza de que os seus pecados haviam sido perdoados. E então, ele chegando na sua cidade, ele começa numa busca incessante, ele encontra um velho amigo chamado Peter Böhler, e Peter Böhler fala para ele o seguinte: Wesley, você tem que buscar incessantemente, você precisa buscar essa experiência que você tanto precisa. O Wesley fala, mas eu não creio, eu não acredito. Ele diz, pregue. Isso é muito interessante, ele fala, pregue, continue pregando o evangelho até que você creia. E o tempo passa, quase que 1 ano depois, exatamente, aí vem o momento do auge, né? Exatamente dia 24 de maio de 1738, o Wesley ele relata no seu diário que exatamente às 15 para as 8 horas, às 15 para as 20 horas, naquele dia, ele foi a uma reunião. Ele não estava com muita vontade, ele disse que eu fui de má vontade a uma reunião. E ele chegando lá, tinha alguém lendo um comentário de Lutero, as cartas de Romanos, exatamente Romanos 1,17, né, que diz, o justo viverá pela fé. Essa palavra entrou no coração de Wesley como se fosse uma espada, né? Arrepia. Né? É interessante que quando a gente começa a ler a história, exatamente 220 anos atrás, num momento chamado Reforma Protestante, que foi em 1517, então 221 anos atrás, essa palavra tinha incendiado o coração de Martinho Lutero. A mesma palavra, Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Uma referência ao livro de Abacuque, ao profeta Abacuque. Tá? E aí, Wesley relata no seu diário de que ele sentiu seu coração estranhamente aquecido. Sentiu que os seus pecados foram perdoados. E que a partir de agora ele acreditava somente em Cristo para a sua salvação. Essa palavra, essa experiência que o Wesley teve foi um fator fundamental para que ele pudesse alavancar a sua fé. Pensa só, você tem alguém que é formado em teologia, doutor em teologia, professor da faculdade, alguém que é líder de um grupo, mas que não tinha convicção da sua própria salvação. E a partir dali, a vida de Wesley mudou totalmente. A vida de Wesley, até 24 de maio de 1738, é alguém cheio de questionamentos, cheio de dúvidas, cheio de perguntas, mas a partir daquele dia é um divisor de águas. Wesley passa e torna-se de fato, agora cumpre-se a profecia que Susana tinha dito, um homem tirado do fogo, né? Um tição tirado do fogo. E a partir dali o Wesley, ele sai com George Whitefield. George Whitefield, ele torna-se o primeiro pregador ao ar livre. Não era costume naquela época se pregar nas ruas, nas praças, até porque a igreja oficial não permitia. E Whitefield, ele sai na frente pregando nas praças, nos asilos, nos orfanatos.
nas prisões, nas minas de carvão. E o Wesley ainda estava preso ao anglicanismo, né? E aí, numa das pregações interessantes que eu estava lendo, que num desses dias, Whitefield pregou sobre Jesus no Sermão do Monte. Tá? E aí o Wesley disse, Jesus pregava ao ar livre. Tá? E aquela palavra mudou a vida de Wesley. A partir dali, ele então começou a pregar ao ar livre. O primeiro sermão de Wesley vai ser em cima do túmulo do seu pai, no cemitério. Agora imagina se fosse no dia de hoje. Será se alguém iria no cemitério ouvir alguém pregando? E foram. E as pessoas foram. E a história diz que haviam ali, começou com poucas pessoas e foi indo, às vezes tinha de 3, 5 a 6 mil pessoas paravam para ouvir o Wesley nas praças. Né? E a partir dali o movimento começa a crescer. Mais tarde o Wesley e o George Whitefield, eles acabam se separando, porque embora eles caminharam muito tempo juntos, mas o Whitefield era calvinista, né? Seguia a teologia da predestinação de João Calvino. E o Wesley já foi mais para o lado de Tiago Arminio, seguiu o arminianismo, a teologia da graça. E aí ele chegou a um ponto que eles se separaram e o Wesley então desenvolveu e cresceu nessa caminhada do metodismo. Né? O interessante é que o movimento ele começa a crescer. O Wesley não tinha, na verdade, a ideia, ou a intenção, a história diz, e ele relata isso, ele não tinha a ideia de criar uma nova seita. Né? O desejo de Wesley era, na verdade, reformar a igreja anglicana, mas não foi possível. Né? Interessante que antes dele começar a pregar ao ar livre, ele começou a pregar dentro das igrejas anglicanas, mas chegou ao ponto que ele foi convidado a se retirar, porque o discurso de Wesley, a pregação de Wesley incomodava, porque ele batia na burguesia, ele falava do alto clero, ele denunciava a questão dos altos valores que a igreja acabava acumulando e não dava assistência ao órfão, à viúva, ao necessitado. Então é isso que o metodismo ele surge diante de uma necessidade, de uma igreja que pudesse abraçar o povo, de uma igreja que pudesse ir de encontro à necessidade dos menos favorecidos. Então, na verdade, a ideia aqui é despertar em você que está em casa um pouquinho. A história de Wesley é apaixonante, a gente poderia passar a noite inteira falando sobre ele, mas realmente agora eu quero passar a palavra de volta para você. A gente tem algumas perguntas, né? E você, lembrando que você está em casa, você pode mandar alguma pergunta, você pode também mandar seu comentário, pode contribuir também com a gente hoje. Beleza. Eu acho muito interessante na história de Wesley que ele teve uma criação cristã, assim como muitos jovens que a gente conhece, ele tem uma criação cristã e ele valorizou isso. Não era algo que ele ouvia o pai falar e virava as costas e fora de casa ele era outra coisa. Ele carregou isso para si, ele escolheu. E outra coisa que é destacável, na minha opinião, é que ele viveu sendo o mesmo. Ele pegou aquela verdade para a vida dele e fez ela ser verdade na vida dele. Porque uma coisa é a gente ouvir a verdade ser pregada, outra coisa é a gente escolher viver aquilo. Ele viu a mãe dele praticando, sendo devota, viu o pai dele fazendo, e às vezes a gente se torna omisso, a gente na nossa idade, a gente vê, minha mãe está orando por mim, mas quando é que eu vou orar também? Né? Ele mesmo numa idade nova, ele ainda era muito novo, ele escolheu viver aquilo, ele fazia parte dele, ele não ficava na sombra de ninguém, nem ficava dependendo de ninguém. Né? Então, para mim é inspirador a gente vê como que Wesley, ele foi íntegro, não interessava aonde ele estava, se ele estava em casa com os pais olhando ou na rua sem os pais vendo. Ele escolheu aquela verdade para si, decidiu viver Cristo de verdade. A gente vê que alguns jovens ainda têm receio disso. Fora das quatro paredes, às vezes ainda é difícil a gente se posicionar. Ainda mais quando a gente ouve tanta coisa contra a nossa fé, né, tanto discurso sendo pregado, a gente fica receoso de assumir aquilo que a gente acredita. Mas Wesley não foi assim. Ele assumia e ele batia de frente. Legal. O que o senhor acha? Assim, o que o senhor pode falar para os jovens que se encontram nessa situação, assim, que ficam receosos de assumir a fé? Isso é um tema muito interessante e foi desafiador para mim, na minha adolescência, na minha juventude, e eu creio que para a maioria.
Porque, na verdade, o Wesley, no século XVIII, o Wesley ele consegue desenvolver uma teologia diferenciada e que é debatida até hoje. Por exemplo, o Wesley ele consegue desenvolver uma teologia baseada na fé e razão. Fé e razão. O que é isso? O Wesley ele consegue, os historiadores dizem que o Wesley consegue unir ciência e fé há tantos anos separadas. Ou seja, traduzindo isso, o Wesley ele pôde nos ensinar através da sua teologia, e a teologia de Wesley é uma teologia prática, é uma teologia vivencial. Ele vivia o que ele escrevia, o que ele pregava. E aí, na verdade, o Wesley dizia o seguinte, através da sua teologia, trazer para os nossos dias hoje, dizer, você pode ser um crente inteligente. Ou você que é inteligente pode ser crente. Porque durante muito tempo, as camadas mais pobres, as pessoas menos favorecidas, as pessoas menos esclarecidas, elas que eram crentes, elas que seguiam a Bíblia, elas que iam para a igreja. Era inadmissível um doutor, alguém formado, buscar a igreja, ou ainda mais ser crente. Eram taxados muito negativamente. E quando você começa a estudar a teologia de Wesley, você percebe que o metodista ele é diferente, porque ele consegue fazer essa junção da razão com a sua fé. Por quê? A fé que Deus ele quer que desenvolvamos no nosso coração é uma fé inteligente, até porque Ele nos deu uma racionalidade. Se Ele nos deu um cérebro, se Ele nos deu a capacidade de raciocinar, de pensar, é para utilizarmos. E é por isso que é importante essa live hoje, por isso é importante estar falando hoje sobre isso, porque eu não posso ser alienado, eu não posso ser bitolado, eu preciso ser esclarecido, né? Ou seja, eu sigo a Bíblia, mas eu tenho consciência do que eu estou seguindo. Eu sigo os princípios de Cristo, mas eu tenho consciência do que eu estou seguindo, né? Eu acredito nos princípios de John Wesley e sigo esses princípios porque eu entendi eles, interpretei eles e aplico na minha prática de fé. Então, na verdade, duas coisas que eu queria falar desse tópico. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho. Por quê? O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, ele diz, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, não posso me envergonhar do Evangelho. Durante muito tempo, às vezes a gente na adolescência, na juventude, a fase da juventude é a fase mais difícil de a gente assumir a fé. Por quê? Porque está todo mundo na balada, está todo mundo curtindo, está todo mundo realmente ainda naquela fase dos desenvolvimentos, fazendo novas amizades, um mundo de descobertas, uma fase de descobertas. E quando você já peguei, eu sou crente, aí você às vezes está achado como careta ou como esse bitolado dentro de uma faculdade ou até mesmo uma escola de ensino médio. Então, conselho para você jovem, quer dizer, não se envergonhe do Evangelho. E a segunda coisa é a questão da decisão. E o exemplo que eu trago é Daniel 1,8, que diz que Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Ou seja, Nívia, você não pode se envergonhar do Evangelho e você tem que tomar a decisão. E essa decisão ela é pautada na palavra de Deus. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. E o interessante é que conhecer a verdade não é só conhecer a Bíblia, porque Jesus ele é a verdade. Ele é a verdade absoluta. Há quem diga, não existe verdade absoluta. Jesus é a verdade absoluta e ele diz isso na sua palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas não apenas conhecer Jesus, eu preciso conhecer e ter noção dos meus direitos e deveres, e ter noção dos direitos da comunidade, lutar por esses direitos, por esses valores. A partir desse pensamento, eu desenvolver a minha fé. Por quê? A minha fé, como eu já falei atrás, não é uma fé alienada, mas é uma fé esclarecida. E essa fé, ela vai ajudar para que eu possa me desenvolver e também desenvolver a quem está perto de mim. Então, duas coisas rápidas, né? Não se envergonhe do Evangelho e tome uma decisão logo. Amém. Outra questão também que eu acho legal é que, ainda conversando sobre isso, sobre se posicionar, ele não se envergonhava. Ele não falava para gente, sou crente. Ele falava, eu sou crente e eu ajo em cima disso. Não era só afirmar, era agir em cima.
E mesmo num ambiente que a gente hoje vê que é completamente contrário, como ambientes de universidade, que a gente tem qualquer tipo de influência, ele se posicionou e ele escolheu trazer o reino para aquele ambiente, né? Ele ali, junto com seu irmão, com alguns amigos, ele iniciou, né, a reunião do Clube Santo, que era a reunião de alguns jovens que se reuniam dentro do ambiente de faculdade, de universidade, para orar, falar da palavra, né? E isso é muito importante, a gente levar o reino, carregar o reino conforme o local que a gente estiver inserido. E não só dentro da minha casa, não só dentro da minha igreja. A gente tem essa capacidade, né? Interessante que, enquanto que para muitos a faculdade ela é uma barreira, é um ambiente, é um campo minado, para o Wesley foi uma oportunidade. Né? Então, a gente está lembrando aqui, o movimento metodista nasce dentro de uma universidade e que até hoje é uma das maiores, mais respeitadas universidades do mundo, que é Oxford. Né? Então, transforme a sua dificuldade, transforme de repente a sua barreira numa oportunidade. Uhum. E dentro do ambiente de universidade também, ele se formou muito cedo, né? Assim, acho que com 21 anos ele já estava iniciando o doutorado dele, ele já estava sendo consagrado ministro, ele cumpria com as obrigações dele, que a gente chama de secular, que é o nosso trabalho, né? Mas ele também não deixava de lado a vida dele, a fé dele. Ele conciliava as duas coisas, ele via uma coisa só, não eram vidas separadas, né? Então, como que a gente pode se dedicar dessa forma? Porque às vezes a gente se comporta de um jeito no ambiente de trabalho e depois a gente lembra que é crente, aí a gente pega a nossa Bíblia. Então, como é que concilia essas duas coisas? Porque eu acredito que uma pessoa que nasceu do Espírito, ela não vai ser espiritual de vez em quando, ela vai ser espiritual sempre, né? Porque aquela ali é a nova identidade dela. E como é que é isso hoje, na realidade que a gente vive? Eu estava justamente estudando um pouco, né? Que a gente estuda, na verdade, a história ela é cíclica, né? E a história ela não para. E é muito interessante você estar sempre se reciclando, lendo, relendo. E esses dias também fui reler algumas coisas. E eu achei uma carta pastoral chamada As Marcas Básicas da Igreja Metodista. E as marcas básicas, dentro dessa carta, no início, tem os pontos essenciais, as marcas essenciais de um metodista. E dentro dessas marcas essenciais, eu destaquei duas para falar hoje aqui, sobre a identidade e finalidade. Identidade e finalidade. Então, Nívia, a primeira coisa, identidade. Eu preciso saber quem eu sou. Né? Eu preciso saber quem eu sou. E esse saber quem eu sou é quem eu sou em Deus. Né? São questões existenciais. Quem eu sou e qual é a minha missão. Para que eu vim? O que eu vim fazer aqui? Então, você percebe que ao longo da história da humanidade, desde o primeiro século, quando começa já a se desenvolver a filosofia, o homem ele sempre buscou e continuou buscando, né, quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Né? Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Essas são as indagações, o questionamento humano, e que até hoje eu já encontrei. Você já encontrou. Muitos que estão nos assistindo hoje já encontraram. Mas tem pessoas que ainda continuam procurando. Quem eu sou? De onde eu vim e para onde eu vou? E então esse aspecto de quem eu sou é fundamental, ter a consciência de quem eu sou em Deus. E aí você poderia dizer quem eu sou. Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro com Cristo, eu sou mais do que vencedor. E aí, por fim, a minha finalidade. Para que eu vim? Para que eu vim? Qual é o propósito da minha vida? E aí eu destaquei uma frase de Luther King, Dr. King, também que eu sou admirador e seguidor de Martin Luther King, disse: se você ainda não achou uma causa pela qual você deve morrer, você ainda não achou a razão de viver. Então, se eu não tenho uma causa pela qual eu estou disposto a morrer, eu não tenho razão para viver. Ou seja, é interessante quando você começa a estudar os termos bíblicos no grego, por exemplo, uma das palavras, Jesus diz que nós somos testemunhas dele. E a palavra ser testemunha no grego é martiria, é Marte.
Então, o que a gente entende hoje, quais são as minhas testemunhas? O que é testemunha no comum? Alguém que viu, presenciou um fato, um ocorrido. Mas o contexto bíblico ele é muito mais profundo. O próprio Deus está falando a respeito de alguém que está disposto a morrer por uma causa. Então, o aspecto, pergunta aqui, qual o conselho que eu daria para os jovens hoje, diante disso? Diante de um jovem, nós estamos falando de um jovem, que é John Wesley, que aqui aos 21 anos já está iniciando um doutorado, está dando aula na faculdade de Oxford, mas que ao mesmo tempo é um missionário. Qual o conselho? Primeiro, justamente esse. Descubra, busque em Deus quem é você. Busque a sua identidade. E segundo, a sua finalidade. Para que você está aqui? Então, nós estamos aqui para cumprir um propósito. Viver para um propósito é muito mais que sua realização pessoal. Então, viver para um propósito é muito mais do que o emprego, um bom emprego. Ter uma finalidade de vida, um propósito de vida é muito mais do que um casamento bem-sucedido. Entender o meu propósito de vida é muito mais do que beneficiar aqueles que estão ao meu redor. Eu tenho que entender que eu tenho um propósito eterno. Isso é muito forte, né? Eu tenho um propósito eterno. O propósito para o qual Deus me criou foi com um propósito eterno. Há muito tempo atrás eu ouvi uma mensagem assim, onde você quer passar a sua eternidade? Então, quando você chega para alguém e diz assim, onde você vai passar a sua eternidade? Se você morrer hoje, para onde você vai? Isso é que o Wesley chamava de segurança em Cristo. Ter essa certeza, ter essa segurança de quem eu sou em Deus e para onde eu vou, é fundamental para que eu tenha tranquilidade em pregar o Evangelho. E aí, relembrando o que Paulo diz lá em Romanos 1, né? Eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é algo lindo, é algo maravilhoso. Quando Jesus, lá em Lucas, diz, olha, é a boa nova do Evangelho, o reino de Deus chegou. Olha, e veio uma luz aí, ela será luz para toda a terra. E Jesus, ele representa essa luz. O mundo que jazia em trevas, viu, recebeu uma grande luz. Então, basicamente isso. É incrível mesmo quando a gente busca conhecer o propósito para o qual fomos criados. Senão a gente está vivendo uma vida sem propósito, inútil, sem sentido. Que é uma das coisas mais questionadas hoje em filmes, músicas, séries, em tudo que a gente consome. É o homem procurando qual é o sentido da vida. E a gente ter a paz de saber que eu fui criada para ele, que eu fui criada com propósito, minha vida não é inútil, ela tem valor, né? Isso é incrível, é algo que a gente tem que constantemente desde agora do nosso dia. Se antes a gente não fazer isso, vamos começar hoje, porque senão é tempo perdido. Incrível, por exemplo, até aqueles que já são idosos, de idade avançada, em comparação à eternidade, eles ainda viveram muito pouco. Com certeza. Então, tudo aquilo que a gente faz aqui, a gente tem que ser intencional naquilo que a gente faz. Se eu tenho vários sonhos, a gente sonha muito, principalmente a gente jovem, a gente traça metas, a gente fala o emprego dos sonhos que a gente quer ter, quando eu sair da escola eu vou fazer tal faculdade, vou para tal emprego, eu quero morar em tal lugar, com tal casa. Eu também faço isso, eu vivo fazendo pastinhas, planejando minha vida. E isso é importante, a gente ter metas, planos, mas também é importante que a gente lembre o propósito de tudo isso, que fazer planos só para cá, só para essa realidade terrena, ainda é pensar muito pequeno, porque existe uma eternidade para ser vivida. Estava lembrando aqui, por exemplo, John Wesley, ele viveu 87 anos. Os historiadores dizem que naquela época, principalmente os pregadores, eles viviam, no máximo eles chegavam aos 40 anos. Entre 35 e 37 anos, no máximo 40 anos, eles morriam. É interessante que o Wesley, ele viveu basicamente o dobro da expectativa de vida daquela época. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Ele tinha um propósito para cumprir. E se ele tivesse de fato morrido aí entre os 35 e 40 anos, Deus não teria cumprido os propósitos que ele tinha para ele. E interessante que a mãe já tinha essa visão. Deus já tinha revelado a Susana Wesley essa visão, que havia algo especial. Havia uma missão especial na vida de Wesley e de fato se cumpriu. Isso é algo muito interessante, que quando você identifica, enxerga, consegue compreender o plano, o propósito de Deus na sua vida, as coisas elas começam a se encaixar e você vai ser pleno
Porque isso é vida abundante. Né? O que é vida abundante? É vida plena, é uma vida completa, é uma vida que nada te falta. Quando o salmista ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, no original quer dizer, o Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada. Mesmo em meio à necessidade, mesmo quando está faltando uma coisa do cotidiano, mas o próprio Deus, o Espírito Santo do Senhor, preenche as lacunas, preenche aquele vazio que os bens materiais não conseguem preencher. É interessante isso, porque eu lembro que eu sempre admirei várias pessoas, algumas eram influências aí, grandes influências mundiais, e às vezes quando eu achava que aquela pessoa estava arrasando, saiu a notícia de que ela tinha sido internada porque ela estava depressiva, com algum problema triste. Então, a gente vê que aquilo que é daqui não preenche de forma alguma. Que a gente não foi feito dessa forma. A única coisa capaz de preencher o nosso coração sempre vai ser Deus. Porque a gente não foi criado para uma vida daqui, foi criado para uma vida eterna, né? E algo interessante, uma dúvida muito constante no meio dos jovens que eu vejo, é que como é que eu posso ter certeza que eu fui salvo? Porque John Wesley, ele fazia muito, desde muito cedo, ele saía para ajudar o pessoal, aqueles que eram necessitados, dentro do meio de universidade, ele se posicionava, ele fazia muita coisa que quando eu olho para mim, eu falo, caraca, eu não fiz tudo isso. Como é que ele fazendo tudo isso, não tinha certeza de ser salvo e eu que não faço nem metade, como é que eu fico? Né? Então, como é que eu posso ter certeza que eu fui salvo? Né? Porque ele teve que passar por uma experiência para, de fato, entender alguma coisa. Pergunta difícil, Nico. Na verdade, essa é uma das chaves da Reforma Protestante. Né? Vai voltar um pouquinho, 220 anos, voltar um pouquinho no período de Wesley, à Reforma Protestante. Um dos aspectos fundamentais da Reforma Protestante é que ela traz o aspecto da salvação pela graça. Né? Salvação pela graça, que é justamente Romanos 17, o justo viverá pela fé. Porque até então as pessoas viviam justamente nesse afã, nessa agonia de que eram salvas pelas obras. Quanto mais eu faço, né? Se eu fizer, se eu me sacrificar, se eu pagar a penitência, se eu fizer sacrifício, logo então eu estarei mais perto de Deus. Mas na verdade a Reforma Protestante ela traz esse alívio para nós, né? De que nós somos salvos, o mérito não é nosso, o mérito não é meu, o mérito é dele. O mérito é de Jesus Cristo na cruz. Porque se eu sou salvo pelas obras, logo o sacrifício de Cristo é nulo. Né? Logo o sacrifício de Cristo de nada vale. Porque se eu sou salvo pelas obras. Mas ao mesmo tempo, a palavra do Senhor vai nos trazer, né, tanto em Efésios, diz, olha, se você tem fé, mostra as obras. Né? Então fé e obras têm que caminhar juntos. Né? Mas eu não faço obras para ser salvo. Uma vez que eu sou salvo, eu faço obras. Né? Eu sendo salvo agora, então eu ajudo. Já que eu sou salvo agora, eu ajudo, eu faço a minha caridade, eu ajudo as pessoas que precisam, mas não porque eu preciso ou porque eu vou ser salvo por isso, mas na verdade por amor. Né? Atendendo ao que o Senhor disse que eu tenho que atender a necessidade do órfão, da viúva, do necessitado, do estrangeiro. Né? Mas então, Nívia, essa questão da convicção da salvação é algo gerado pelo Espírito Santo. É algo gerado pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo é capaz de gerar, porque essa certeza da salvação é fé. A fé com certeza. Né? Hebreus 11:1 né, diz, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então a fé, eu gosto muito de usar a expressão sempre a fé como âncora. Né? A fé, eu na minha adolescência, pré-adolescência, entre 10 e 11 anos, eu tinha muito medo da morte. Eu tinha muito medo da morte. Porque justamente eu não tinha essa convicção da salvação. Mas um dia, lendo João 15:15, Jesus fala assim, já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Né? Essa palavra ela foi determinante na minha vida. Essa palavra ela gerou uma fé, ela gerou uma segurança tão grande no meu coração que a partir dali eu não tenho mais medo da morte. Porque eu tenho certeza de que aqui é só o começo, né? E que
graças a Deus que a vida não é só isso aqui, 70, 80. Eu digo para minha esposa, ela está me vendo aí, que eu vou ver 120 anos, né? Mas 120 anos não é nada comparado à eternidade que vocês têm para nós. Então, que o Espírito Santo gere no coração de cada um de vocês essa certeza, essa confiança da salvação. É legal também pensar que era um tema que a gente estava conversando, decorrer dessas semanas, a gente estava se reunindo, jovens aqui da igreja, a gente estava conversando via online, né? E a gente falou também sobre esse tema, que por causa do sacrifício de Cristo, eu não vivo para realizar uma obra para enfim ser salvo. Eu vivo porque a partir de uma obra que já foi terminada. Então, pela fé, né, que nem está escrito lá em Hebreus, eu creio e vivo a partir dessa fé. E isso era algo que o próprio Wesley pregava, certo? Salvação pela graça de Cristo Jesus. Apesar de ele fazer muito, de ele visitar as comunidades carentes, dele lutar por direitos e várias coisas, ele nunca deixou de lado a pregação incessante da fé, né? O interessante nesse período, Nívia, de pregação, e o George Whitefield ele sai na frente, desponta como esse pregador ao ar livre, uma das coisas fortes naquela época que eles pregavam é como escapar da ira vindoura. Como escaparei da ira vindoura? Como escaparei do fogo do inferno? Dá até medo, arrepia você que está assistindo a gente aí. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas elas tinham esse medo, esse temor, justamente do inferno. E por incrível que pareça, o tempo foi passando e a igreja parou de pregar isso. Ou seja, o vindouro, o eterno, o porvir. A gente vive hoje numa esfera, eu sou alguém inconformado hoje com o próprio momento que a igreja está vivendo, a igreja secularizada, porque a gente vive hoje como se o céu fosse aqui. E até tem alguns que acreditam que o céu é aqui. Não é. Não é. Mas, na verdade, essa salvação, quando a gente fala do já e o ainda não, a salvação ela começa aqui, ela começa aqui. Eu já começo a desfrutar da vida abundante aqui, eu já começo a desfrutar da vida eterna aqui já. Mas não é, aqui é só uma fagulha, é o início, né, de uma eternidade que Deus tem pra gente. Então, na verdade, hoje, devido a ganância, a usura, o desejo tão desenfreado pelo dinheiro, pelos bens materiais, as pessoas elas esqueceram totalmente o céu. O céu fica para os velhinhos, o céu fica para quem não tem o que fazer, e as pessoas estão correndo muito em busca dos bens materiais. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte: se a nossa fé em Cristo se limita apenas a esta vida, olha só que forte, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Outra versão, os mais miseráveis de todos os homens. Então, se tem alguém que tem uma fé, que busca um Deus, que segue uma igreja, segue uma crença apenas por uma vida secular, por uma vida aqui, o apóstolo Paulo chama de miserável ou infeliz. Pesado. É forte. É forte. Mas é verdade. Então, algo que eu acho legal é que o Wesley ele nunca rejeitou a igreja anglicana, né? Ele anunciava a reforma, mas ele não foi aceito naquele ambiente. Mas isso não foi motivo para fazer ele parar. Até aqueles que ele deveria receber apoio, ele não recebeu, mas ele não parou. Porque ele tinha algo que era maior que isso, né? Algo que queimava mais forte no coração dele. Porque, na verdade, infelizmente, o Wesley foi convidado a se retirar, né? Porque ele pregava, enquanto ele tinha oportunidade, ele pregava dentro da igreja anglicana. Até que chegou um ponto que as portas foram se fechando, e dizia: Senhor Wesley, se retire. Senhor Wesley, algumas vezes chamavam os diáconos e colocavam ele para fora. Porque tem um filme, Um Coração Transformado Pode Mudar o Mundo, que mostra um pouco da história. Tanto o Wesley sofreu dentro da própria igreja, sofreu violência dentro da própria igreja, como o Wesley sofreu violência lá fora. É incrível como que ele foi açoitado várias vezes, sofreu tentativa de assassinato várias vezes. E é incrível como que Deus o guardou. Deus o guardou, porque foram vários os momentos em que pessoas
a gente poderia utilizar hoje a expressão os capangas, né? De coronéis daquela época que saíam para matar o Wesley enquanto ele pregava ao ar livre. Imagina, ele estava de peito aberto, pregando ao ar livre, mas tem uma história de que diz que um certo homem que foi para matá-lo, ali quando chega lá, a pessoa cai no chão, se prostra e se converte ali. E entrega, o filme mostra, entrega as moedas, né? O dinheiro, o saquetel de dinheiro que tinha recebido para tirar a vida de Wesley. Então você percebe que quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está fazendo e cumprindo o plano de Deus, Deus te guarda. Deus te guarda. E Deus guardou o Wesley durante todo o tempo, 50 anos do seu ministério, porque havia um propósito maior para cumprir na vida dele. Né? Então, na verdade, o medo ele nos trava. O medo, ele nos aprisiona. E por isso que a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Né? E o Wesley não tinha medo. Pelo contrário, o amor lançou fora todo o medo e ele assim cumpriu a missão que Deus tinha para ele. É legal, porque a gente vê que não importava ali a situação, o caos que ele estava passando, ele continuava firme naquilo que ele acreditava. Né? Porque da mesma forma que o nosso Deus é constante, é firme, ele não vacila, né? Assim a gente pode seguir também. Eu posso estar lá no fundo, eu posso estar lá no alto, ele permanece o mesmo, e por isso eu posso continuar tranquilo, eu posso continuar confiando. Ele mesmo sendo assim, expulso dos palcos, né, entre aspas, ele não parou, ele continuou pregando. Tem, né, relatos sobre a vida dele que ele caminhava mais de 2.000 quilômetros a cavalo, naquela época, para levar essa verdade, porque era maior do que qualquer coisa, do que qualquer problema. Ele tinha isso, de fato, como o objetivo da vida dele, a razão de viver, né? A história diz que o Wesley andou mais de 400.000 quilômetros a cavalo, né, durante todo o seu ministério. Pregava mais de 800 sermões. Então Wesley não perdia tempo. Interessante que ele caminhava no seu cavalo, viajava no seu cavalo, e a maioria de seus sermões eram escritos no lombo do cavalo. Enquanto o cavalo galopava para uma determinada região, estava ele escrevendo. E uma das coisas interessantes é que o Wesley nunca parou para escrever um livro. O que nós temos são os seus diários. Né? Ele escrevia o seu tudo. É tanto que no relato de 24 de maio de 1728, ele coloca a hora, tudo que aconteceu, ele é um britânico, né? Um inglês. Né? O cara relata o dia, a hora, tudo certinho. Ele é muito minucioso nisso. Extremamente chato. Bem certinho, metódico, bem metodista. E como que a gente hoje, nós jovens, assim, a gente precisa ter lá o púlpito e o microfone na mão para poder falar na verdade? Ou a gente pode ser como Wesley e falar que o mundo é minha paróquia e anunciar ela para todas as pessoas? Com certeza. Na verdade, é muito interessante esse aspecto de que quando Wesley ele fala essa famosa frase, né, o mundo é minha paróquia, justamente agora ele, e outra coisa fala, minha paróquia é o mundo. Tá? Ou seja, em cada lugar, cada pessoa é um potencial para que eu possa evangelizar. Essa ideia de que realmente, primeiro que para pregar o evangelho eu não preciso ser pastor, não preciso ser missionário, eu preciso ser cristão. Se eu sou cristão, automaticamente eu já tenho uma missão, eu já tenho uma tarefa. E essa tarefa não foi dada pela igreja, foi dada pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus. Ele diz, olha, ide. E esse ide é para todos receberam o ide. Né? Ide, portanto, e pregar o evangelho a toda criatura. E esse ide, ele independe da cor, da raça, da posição social. Então, cada pessoa que está próximo de você, ele é alguém sedento. É alguém sedento em potencial para que você possa ministrar a palavra. E ele era alguém também que se adaptava, né? Porque nesse meio que ele pregava nas ruas, ali ele estava alcançando todo tipo de gente. Pessoas que talvez nunca fossem frequentar, nunca fossem entrar numa igreja, porque não eram bem vistas, não eram bem-vindas, né? Mendigos, prostitutas, qualquer tipo de gente. E que ele conseguiu levar essa mensagem. E ele não ficava, tipo, poderosão, usando palavras difíceis, querendo aparecer. Ele simplificava a mensagem de forma que as pessoas pudessem entender de verdade, né? E uma das formas que a gente vê que eles fizeram, ele e o irmão dele, né, Charles, certo? Sim. Eles
fizeram isso através das canções. Hoje a gente vê tudo quanto é tipo de música gospel. Tem funk gospel, sertanejo gospel, tem folk, indie, tem de tudo quanto é tipo, né? Mas formas de adaptar a mensagem para carregar e alcançar mais pessoas. Como que a gente hoje pode usar os nossos recursos para enviar a mensagem de Jesus? Interessante que eu, pensando nisso, eu vou responder com duas frases de Wesley. Né? O Wesley dizia o seguinte, ele respondendo para quem perguntava, Wesley, Senhor Wesley, as pessoas chamavam muito assim, né? Senhor Wesley, como o senhor faz para atrair as multidões? E às vezes a gente, como igreja, ministério de louvor, pregadores, a gente sempre está procurando uma moda, está procurando um jeito, uma maneira de atrair as pessoas. E o Wesley responde assim, eu me ponho em chamas e o povo vem para me ver queimar. É extraordinário isso. Eu me ponho em chamas e o povo vem para me ver queimar. E aí, ainda atrelado àquela pergunta anterior, ele fala, eu considero todo mundo como a minha paróquia. Em qualquer parte que eu esteja, eu considero que é certo, correto, e o meu sagrado deve declarar a todos que sejam dispostos a ouvir a boa nova da salvação. Então, é o que eu já tinha dito. O Wesley, ele se colocava em chamas, mas como que eu me coloco em chamas? Como que é isso? É a oração. É o jejum, é a palavra. Eu me alimentando da palavra de Deus, automaticamente, porque o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, estejais sempre preparados quando alguém pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, eu preciso estar preparado a todo momento. E tem momentos que na faculdade, no ônibus, na padaria, no açougue, alguém vai te perguntar algo. Aí diz, agora o pastor não está perto, agora eu estou sem minha Bíblia. Você tem que estar aqui, porque a palavra de Deus, o salmista diz, a tua palavra eu guardei no meu coração. Então a palavra de Deus ela tem que estar muito latente, muito viva no meu coração, para que quando as pessoas perguntem a esperança, as pessoas vão perguntar, qual é o segredo, né, da sua felicidade? Por que você vive sorrindo, esse sorriso maravilhoso? Parece que você não tem problema financeiro, parece que você não tem dívida. Eu, por exemplo, era muito conhecido no seminário como pastor sorriso, o seminarista rico. Por quê? Porque eu sempre sorrindo, sempre sorrindo. Mas porque o Evangelho, a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então a riqueza maior, o bem maior eu já tenho. Então, na verdade, quando eu descubro e Jesus ele preenche todo esse espaço no meu coração, eu passo a entender que eu sou uma pessoa completa, eu tenho uma vida abundante em mim. Então, eu preciso me alimentar, eu tenho que me alimentar da palavra, eu tenho que me alimentar dos louvores. Né? Então, Lívia, eu queria dizer para você o seguinte, muito mais que modismo, né? Porque o modismo ele passa. Né? Quantas modas já passaram? Quantos jeitos já passaram? Só que você percebe que o Evangelho ele é puro, o Evangelho ele é único e ele é simples. As pessoas complicam muito o Evangelho, mas na verdade o Evangelho ele é muito simples. Ele é tão simples que os entendidos não compreendem. Por isso que Paulo diz, olha, ele veio para confundir os entendidos, os sábios, os entendidos. Né? O Evangelho ele é muito simples. Por isso que a pessoa, para entender o Evangelho, ela tem que descer. É muito legal a história de Zaqueu. A história de Zaqueu, quando Jesus fala, desce, Zaqueu. Esse descer, ele não é... O contexto bíblico ele traz algo mais profundo para nós. Não é simplesmente o aspecto de descer da árvore, mas Zaqueu, ele desce da sua posição. Ele desce da sua posição de maioral. A mesma coisa acontece com Nicodemos. Nicodemos vai até o encontro com Jesus. Quando Jesus fala que ele tem que nascer de novo, ele não compreende, percebe? Ele não compreende. Nicodemos era mestre em Israel. Quando Jesus fala do novo nascimento, ele não compreende, ele não entende. É mais um que precisa descer. Jeremias é outro também que o Senhor fala, Jeremias desce a casa do oleiro. Então percebe? Então o homem, a mulher, você que está nos ouvindo hoje aí, nos assistindo, desce, né? Desce. E quanto mais você desce, quanto mais você desce, mais Deus ele vai revelando, Deus ele começa a revelar o seu plano, o seu projeto. Deus nunca vai revelar o seu plano, o seu propósito para pessoas altivas, altruístas, egoístas, soberbos. Pelo contrário, Tiago diz, Deus resiste ao soberbo. Deus resiste. Há uma barreira entre a soberba e Deus. Mas ele concede graça ao humilde. Que lindo, né? Ele concede graça ao humilde, ao quebrantado.
o humilde e o quebrantado, ele é abençoado. Você que está assistindo a gente, não esquece de mandar sua pergunta, de compartilhar e de reagir, dar nosso joinha. Tem pergunta? Nós temos uma pergunta aqui, está chegando algumas perguntas pelo WhatsApp. Uma delas é: apesar de levantar as bandeiras sociais e efetivamente agir para transformar a realidade dos necessitados, o que transformou a história da Inglaterra a ponto de evitar uma revolução social foi a pregação sobre a santidade bíblica. Pregar hoje sobre a santidade é um desafio para a igreja? Quem mandou a pergunta? Tem nome aí? Foi a Márcia que mandou a pergunta. Doutora Márcia Viana, aquele abraço, Márcia. Gente, a bandeira, o movimento metodista, ele é conhecido como movimento de santidade. É muito interessante que o movimento de John Wesley, ele deu origem, hoje tem mais de 100 ministérios, 100 denominações que seguem e que tem a teologia chamada teologia wesleyana, ou a teologia da santidade bíblica como base. Então, na verdade, Márcia, pregar a santidade, ela torna-se cada dia mais desafiadora. Mas essa é a nossa bandeira, essa é a nossa missão. Mas como nós entendemos a santidade? A grande questão é, às vezes, como que a gente entende a santidade? A gente entende a santidade, às vezes, assim. Aquela visão, às vezes, daquela pessoa pura, santa, com a auréola na cabeça. Mas, na verdade, o Wesley dizia o seguinte, que a santidade, ele falava de uma santidade social. A minha santidade, ela precisa te alcançar. A minha santidade, ela precisa alcançar a comunidade. Porque a minha santidade é a minha busca incessante por Deus. Essa santidade, ela não é uma santidade para eu ficar em casa, preso, guardado, aprisionado, mas é uma santidade social. Ou seja, a igreja, ela precisa alcançar a sociedade. Mais do que nunca, a missão da igreja, ela, cada dia que se passa, ela torna-se mais desafiadora. Por quê? Porque as pessoas vão tornando-se cada dia mais frias, cada dia menos acreditadas, cada dia mais procurando justamente os bens materiais. Então, e a igreja, ela não pode parar. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém jamais verá a Deus. Josué, ele diz, Josué 3,5, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então a santidade, ela não é opcional. Às vezes a gente vai comprar um carro, eu quero com ar-condicionado, vida elétrica, A santidade, ela não é opcional. Você tem que ser santo. A santidade, ela torna-se realmente algo fundamental na vida cristã e ela continua com certeza sendo um grande desafio, porque hoje, diante dessa igreja secularizada, a santidade, a igreja está cada dia mais superficial. A gente vive na superficialidade da fé. As pessoas, a maioria, já não leem. O que a gente precisa hoje como igreja? Para voltar para o aspecto da santidade, a igreja, quando eu falo igreja, agora eu estou abrindo um leque maior, dos metodistas, os protestantes, a igreja cristã, precisa voltar para as Escrituras. Um retorno, mais do que nunca, a igreja do mundo, ela precisa voltar para as Escrituras. Se ela voltar para cumprir, para seguir os princípios da Bíblia, dos princípios de Deus, ela vai com certeza encontrar a santidade. E até abrindo um parênteses aqui para falar justamente da teologia de Wesley. A teologia de Wesley, chamada quadrilátero wesleyano. Wesley, ele colocou a Bíblia no centro. Imagina a Bíblia no centro. E aí ele coloca a fé, a razão, a experiência e a criação. Então, a fé, a razão, a experiência e a tradição. A fé, a razão, a experiência e a tradição. E o Wesley, ele dizia, alguns chamam que ele se dizia um homem de um livro só. Um homem de um livro só. O Wesley só lia a Bíblia? Pelo contrário, o Wesley lia de tudo. Você pega o apóstolo Paulo, leia de tudo, veja de tudo, ouça de tudo e retenha o que é bom. Então, Wesley, tudo aquilo que ele lia, ele trazia e analisava à luz das Escrituras. É um conselho que eu dou para você. Tudo que você vê, as postagens, os comentários, as músicas que você canta, traz e utiliza a Bíblia como filtro. Isso eu pratico na minha vida. Escuto de tudo, leio de tudo, vejo de tudo e trago à luz das Escrituras. Por quê?
A Bíblia ela precisa servir para nós como esse filtro. Consegue entender? Como esse filtro, onde eu trago, posso trazer tanta porcaria e coloco. E o que sair aqui é bom. Né? Então a Bíblia ela precisa realmente ser o nosso livro de regras, de prática de fé. Então o desafio que eu trago para a igreja hoje é uma volta, um retorno às Escrituras, que é um dos princípios da reforma protestante. A reforma protestante ela traz o cristão para a Bíblia e levanta e reacende dentro de cada pessoa o sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, Deus se revela a cada um de nós. Até então, somente o alto clero da igreja que tinha a revelação. Com o sacerdócio universal de todos os crentes, estabelece que cada um de nós podemos receber a revelação de Deus. Espero ter respondido, Márcia. A nossa fé é algo que a gente não pega só quando a gente quer, não. A gente caminha a partir dela, né? É o ponto de início para tudo na nossa vida, né? E tem mais alguma pergunta? Próxima pergunta aqui, do Elton, que está nos assistindo. O Wesley aprovou a criação da Igreja Metodista? Ou ele queria apenas que acontecesse uma reforma na Igreja Anglicana? Na verdade, como falei no início, o Wesley não tinha a intenção, isso a história comprova, o Wesley não tinha a intenção de criar uma nova seita. E até Deus revelou essa palavra. E na conferência de 1744, eles se reuniram, um grupo, o Wesley mais um grupo, e eles oraram muitos dias ali, e a oração deles era: Senhor, para que tu nos levantaste? A pastora Anilda sabe bem isso. Para que tu nos levantaste? E o Senhor disse para eles: eu levantei vocês não para ser uma nova seita, mas para reformar a nação, principalmente a igreja, espalhando a santidade bíblica por toda a terra. O que aconteceu é que a igreja anglicana ela não suportou o movimento metodista, não suportou. Bem no início, né? Ainda na célula ali, a igreja anglicana não suportou, porque quando o evangelho vem com força, né, é o vinho novo em odres velhos, né? Vinho novo em odres velhos. Por isso, quando Jesus fala a respeito de que não se põe vinho novo em odres velhos, porque se você põe um vinho novo, algo novo, em uma estrutura velha, em uma estrutura arcaica, ela tende a arrebentar. Então, antes que arrebentasse, eles convidaram os irmãos Wesley para se retirar. E, na verdade, o Wesley morre em 1791, ele morre ainda com o chamado movimento metodista. A igreja metodista ela só vai se, de fato, institucionalizar bem mais na frente. Mas ainda, até a morte de Wesley, os metodistas é apenas um movimento. Então, respondendo, ele não tinha, de fato, a intenção de criar uma chamada denominação metodista. Beleza. Então, é muito legal ver a história de Wesley. Tem muito que a gente pode aprender a partir da vida dele, porque a verdade é que ele escolheu viver como cristão. Sim. Ele escolheu viver como Cristo. Algo plenamente alcançável para cada um de nós, independente da idade. Né? Que a gente está querendo copiar os passos de Wesley, a gente está querendo copiar os passos de Cristo. Né? Que nem o pastor falou, eu posso ver uma porção de coisas, mas tudo tem que passar a partir ali daquele filtro da Bíblia, aquilo que é a verdade, né? Então, continuando falando, alguma das perguntas também envolveu essa temática, falando sobre que Wesley ele era ativo no combate das questões sociais ali da época. O pastor falou que o metodismo nasceu num contexto de muita dificuldade ali da Revolução Industrial, que existia esse caso dos pais de família não conseguirem suprir as necessidades, a exploração do trabalhador, tinha também a questão da escravidão, né? E em tudo isso o Wesley se posicionou, ele participou ativamente. E em tudo ele partia também a partir da palavra, né? Sim. Então, pensando em hoje, que a gente olha essas questões de Wesley e a gente vê que hoje muitas delas continuam a acontecer, e às vezes até de forma mais grave. Questões como suicídio, desigualdade, racismo, vícios, tipo o alcoolismo, tabagismo. E em tudo isso o Wesley se posicionou. A igreja hoje, ela tem se posicionado, ela tem debatido essas questões à luz da palavra, ela tem
se posicionada, como que nós deveríamos estar nos posicionando, né? Porque muitas ideologias estão sendo pregadas, mas a gente tem sempre que voltar à luz da Bíblia. O que o senhor acha? As questões sociais, né? Lembrando aqui das questões sociais. John Wesley foi alguém muito envolvido com as questões sociais da época. O movimento metodista, ele traz um diferencial diante, até porque na época não tinham tantas denominações, né? A igreja anglicana era a igreja oficial da Inglaterra, e então o Wesley, ele começa a fazer algo bem diferente. O quê? Ele começa a evangelizar nas minas de carvão, ele começa a visitar os presídios, ele começa a visitar os orfanatos, ajudar crianças carentes nos orfanatos, começa também, ajuda a fomentar para que algumas escolas trabalhem a questão da alfabetização das crianças, dá aberturas para que a própria Susana Wesley mobiliza as mulheres. É muito interessante enfatizar essa questão da liderança de Susana Wesley também com as mulheres naquela época. Então, Nívia, na verdade, de tempos em tempos, as situações elas só se repetem. Você vê a questão da falta do desemprego, a desigualdade social, a prostituição, a injustiça. Já acontecia 300 anos atrás e acontece também hoje. Então, foi desafiador para Wesley naquela época e continua sendo desafiador para nós hoje. Por exemplo, queria destacar a questão da escravidão, por exemplo. A Inglaterra, ela viveu isso muito forte, a questão da escravidão, e muito interessante que os próprios membros da igreja anglicana, na época, eles eram proprietários de escravos. Com o passar do tempo, foi proibido para que os clérigos não poderiam ter escravos. Mas é interessante que eles usavam a própria Bíblia para legitimar a escravidão. Ou seja, vocês têm que se submeter mesmo ao trabalho escravo, porque assim vocês vão clarear a alma de vocês, vocês vão purificar a alma de vocês. Isso era pregado. Então, a questão da escravidão, ela foi muito forte. E o Wesley, eu queria destacar aqui, o Wesley fez uma carta chamada Aquela Execrável Vilania. Esse foi um dos temas que eu trabalhei no meu TCC, Aquela Execrável Vilania. Porque o Wesley considerava a escravidão como a mais vil, a mais detestável, a mais odiada de todas as práticas que alguém pudesse cometer, ou seja, do ser humano escravizar o seu próprio semelhante. Então isso era inadmissível. O Wesley, antes da sua morte, poucos dias antes de morrer, ele escreveu uma carta a um parlamentar do parlamento inglês chamado William Wilberforce, e ele manifestando esse desejo que ele tinha de que a escravidão ela pudesse ser abolida da Inglaterra. O interessante é que somente 40 anos depois, só que veio a abolição da escravidão na Inglaterra. Aí o tempo se passa, 300 anos se passaram, você vê que Inglaterra, Estados Unidos, que o Brasil, a gente teve agora há poucos dias, né, podemos dizer assim, o caso de George Floyd nos Estados Unidos, a gente percebe que parece que a luta de Martin Luther King, parece que a luta de Nelson Mandela, a luta de Zumbi dos Palmares, de tantos líderes que levantaram essa questão do não segregacionismo no mundo, parece que não valeu de nada. E aí, na verdade, você precisa trabalhar sempre como Martin Luther King. Eu tenho um sonho, né? A gente não pode jamais desistir. Então, o que eu tenho a dizer é que a igreja vai sempre ser devedora. Nós vamos ser sempre devedores. Mas o que estiver ao nosso alcance, a gente precisa fazer. Se perguntar, a gente tem feito? Claro, a igreja tem feito. Nesse período de pandemia, cada igreja, cada segmento tem ajudado, dentro da sua possibilidade, tem ajudado, levando cesta básica, levando roupa, levando uma sopa, levando um pão, levando um lanche, né? E então, o que eu quero dizer é o seguinte, para nós sempre vai ser um desafio, para a igreja em si sempre vai ser um desafio, mas eu acredito e sei, a gente tem visto que a igreja tem feito, nós como metodistas temos feito, embora sempre no anonimato, né? Os metodistas trabalham muito no anonimato, né? Não gostam muito de aparecer, mas está sempre fazendo a obra social. Então, né, que a gente já está com um tempo curto, caminhando agora para a última pergunta, resumindo tudo isso que a gente falou, é possível o jovem hoje, na realidade que a gente vive, viver uma vida pelo menos parecida com a que
Wesley teve, né, de viver essa verdade de forma tão devota, é possível? Com certeza é possível. Essa pergunta ela é chave, porque o que eu quero dizer, o Wesley, ele teve as mesmas dificuldades que nós temos hoje, e muito mais, Então Wesley sofreu as perseguições, as tentações como nós sofremos, as privações, foi perseguido, foi açoitado várias vezes, foi apedrejado, não tinha carro, não tinha avião, não tinha Instagram, não tinha microfone, não tinha caixa de som. Então, assim, na verdade, hoje nós temos todas as ferramentas, nós temos todas as condições. Então, na verdade, o interessante é que até hoje ninguém superou o John Wesley. Com todos os recursos que a gente tem hoje, que o mundo, o século XIX, século XX, século XXI tem, com toda essa tecnologia, mas ninguém superou ele ainda a nível de milhas a cavalo que ele fez, viagem, quilômetros que ele fez para pregar o Evangelho, sermões pregados, ninguém superou. Né? Então o que falta é justamente determinação, coragem. E o Wesley, um dia ele orou assim, Senhor, dá-me 100 homens que não temam a nada, que não tenham medo da morte, que temam somente a Ti, e que sejam apaixonados por vidas, por almas, e nós incendiaremos o mundo. E Deus deu, né? Deus deu mais de 100. Né? Quando Wesley morreu, já eram mais de 1 milhão de metodistas, o movimento já era grande, ainda não era um movimento metodista, mas já tinha mais de 1 milhão de seguidores. Né? Hoje, né, chamado de seguidores. Né? Mas então, assim, dizer que é possível, é claro que aí eu volto para Daniel, eu tenho que decidir. É questão de decisão, eu tenho que decidir. Aí hoje a gente está envolto de muitas coisas que nos entretem, né? Que tomam e que roubam o nosso tempo. O Wesley era alguém focado. Eu preciso ter foco. Né? Eu preciso ser focado diante de um propósito. Se eu tenho um foco no meu propósito, eu vou cumprir. Porque Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito. Então, se eu tenho um propósito, eu vou encontrar tempo para realizar. Amém. Então, o bate-papo de hoje, eu gostei muito, aprendi coisas muito legais que eu vou com certeza levar para minha caminhada. Assim, acima de tudo, queime por Jesus todos os dias, né? Que nem está escrito lá, é todos os dias que você vai colocar fogo nesse altar. É todos os dias que você precisa escolher viver a vida que Cristo planeja para você. Viver uma vida de fato abundante, né? Uma vida com propósito. Então, pastor, muito obrigada pela sua participação. É uma honra estar estreando aqui com o senhor. Muito obrigada. Pastor Edvanei, desde o convite, ele se mostrou muito disposto. Ele estava ajudando, dando dica. Foi incrível. Muito obrigada, pastor. E para agradecer a nossa juventude, quer entregar... A nossa juventude quer entregar uma lembrancinha para o Senhor. Obrigado. Como forma de gratidão mesmo pela sua disposição. Eu queria só encerrar com as palavras de Wesley. Né? O Wesley, quando ele morre em 1791, ele diz: o bom de tudo é que Deus está conosco. Amém. Amém. Obrigado. Muito obrigada, pastor. Obrigada também você que assistiu. Não esqueça de compartilhar. Se você quiser assistir de novo a live, vai estar salva aqui na página. Curta a página da igreja. Procure a gente lá no Instagram, tá bom? Muito obrigada, galera. Boa noite. E fiquem com Deus.